Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um super episódio do Mentes Legais, seu podcast que, como você bem sabe, busca receber convidados com trajetórias interessantes e com inspirações que possam ser compartilhadas para cada um de nós. No romance O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee, o personagem Atticus Finch afirma que você só consegue entender uma pessoa quando vê as coisas do ponto de vista dela. Nesse contexto, a visão do nosso convidado de hoje é sui generis, porque ao transformar a união de literatura, história, cinema, música e direito, ele acaba nos prestigiando com obras primorosas. Com mais de 30 anos de uma brilhante carreira como advogado militante, professor e escritor, ele sempre trouxe uma visão coerente, lúcida e criativa sobre temas diversos, seja falando de obrigações, contratos, direitos do consumidor, Shakespeare, Beatles ou grandes julgamentos da história. Vencedor por 2 vezes da categoria advogado em arbitragem no Brasil, pela International Law Office, e também um dos profissionais mais admirados nacionalmente nessa área, ele é um exemplo claro do papel transformador da advocacia na sociedade. Se arte e direito são um espelho da sociedade, suas contribuições impulsionam de forma singular o desenvolvimento da cultura e do senso crítico. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, Dr. José Roberto Castro Neves. Poxa, muito obrigado pelo carinho de vocês, Matheus, Leonardo. É um prazer para mim estar aqui. Exageraram um pouco aí nos elogios, mas certamente a coisa de advogado a gente se emociona, né? Fala mais, mas muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui e participar do programa. Então, a gente que agradece a receptividade e a possibilidade de a gente compartilhar esse momento com você. Claro, um prazer para mim também. Sem sombra de dúvidas, você é um profissional que a gente admira muito e é muito legal, é muito bacana quando a gente consegue bater um papo com pessoas que a gente admira e que têm sempre grandes histórias para poder compartilhar. E é justamente por isso eu já inicio te perguntando: como os advogados salvaram e salvam o mundo? Poxa, obrigado. É uma pergunta que eu ouço já com alguma frequência, porque eu, num determinado momento, resolvi fazer uma pesquisa sobre a história da advocacia. Eu sou advogado, adoro advogar, percebo a cada dia como é importante a nossa profissão, né? Vejo, né, nos olhos lá das pessoas que a gente assiste, né, nos resultados, as justiças, injustiças que a gente observa, como é linda essa atividade. Então, num determinado momento, eu sou uma pessoa muito curiosa, resolvi fazer um estudo dessa atividade. E foi um estudo que me deu muita alegria fazer, foi um aprendizado para mim. Eu acabei publicando isso. E uma coisa que eu percebi, e eu relato isso nesse livro, que chama-se exatamente Como os Advogados Salvaram o Mundo, é que nos momentos mais importantes da história, momentos em que havia injustiça, em que havia o autoritarismo, que a democracia e a liberdade estavam em risco, os advogados tomaram uma posição fundamental. Foram os artífices, os protagonistas para destruir ou combater essa ameaça à liberdade. E uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é que a democracia, que é um modelo lindo, sim, mas não é um modelo natural. O modelo natural, a natureza, ela não gosta muito disso, né? Não tem democracia com os rinocerontes, nem com os macacos, nossos primos. Democracia é um conceito racional, né? A gente, quando pode, manda, prefere mandar. Mas é que você precisa ter uma sensibilidade, uma inteligência para perceber que se você manda sozinho, ninguém vai querer ficar perto de você. Você vai manter relações que não são saudáveis. Isso no âmbito menor, mas também no âmbito de uma sociedade. Então, essa ideia da democracia, da liberdade, das pessoas ouvirem o que elas não gostam de ouvir, muitas vezes, mas que você tem que entender isso como um modelo. Ponto e contraponto, né? Claro, o contraditório. Exato. Essas são construções do direito e o advogado
construiu isso. Faz parte do nosso papel. E tem aquele ponto que não adianta só a gente garantir o contraditório. A gente tem que garantir um contraditório participativo. Exato. Que é o poder da pessoa influenciar Sem dúvida, no julgamento do... Não é um contraditório fake, né? Sim, não só é. de fachada, né? Eu tenho que poder participar Sem dúvida. influenciar na decisão. Sem dúvida. Mas enfim, aí então, em vários momentos históricos, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa um pouco antes, a Revolução Francesa, e com grandes figuras, Mandela, Gandhi, esses advogados realmente mostraram que lideraram esse momento. E por uma questão simples, eu acho, que o advogado é o primeiro que percebe que a coisa não está bem. Ele percebe que esse poder de falar, de se manifestar, de defender, ele está limitado, ele está mutilado numa sociedade podre. Sim. Então ele é o cara que vai dizer, pô, peraí, eu tenho que reagir. Primeira porta, né? É um instinto natural, acho que vocacional, talvez, né? Claro. De quem busca desempenhar Sem dúvida. essa profissão. Porque, veja, nós, né, advogados, se você vai num tribunal e você não pode falar, que não é um bom sinal, Sim. né? Se o juiz não te escuta, né? Se o teu cliente ele é tratado de forma violenta, né? Você, opa, peraí, esse modelo aqui, a sociedade não está funcionando. E aí a gente vai reagir e essa coerente. sensibilidade, claro, essa sensibilidade de eu preciso tomar aqui a frente para mudar esse mundo que não está um mundo legal. Isso, sem sombra de dúvida, a gente vislumbra, né? Nessa sua obra especificamente, como os advogados salvaram o mundo, quantas passagens, assim, que umas que a gente já tem conhecimento, outras que a gente vai descobrindo ao longo da leitura, mas como que isso acaba nos dando um orgulho realmente, né, da nossa profissão. Hoje tem uma questão, agora vou pular 10 casos, vou lá para a estratosfera. Hoje tem um conceito, né, talvez equivocado, um pouco de um mundo que a gente vive num eterno presente. As pessoas olham para o presente e acham que é aquilo o tempo todo, mas, na verdade, a vida já teve, né? Já aconteceu muita coisa para trás, né? E tem muito que aprender com o que aconteceu. E claro que você pode ter um juízo crítico, mas julgar muito as coisas do passado, é difícil isso, né? Sim. Mas, de novo, esse trabalho tenta resgatar essa história, e daí nós hoje, a gente está aqui, mas essa turma, esses grandes advogados do passado tiveram um papel extraordinário, e a gente tem uma missão a cumprir, porque essa briga contra o autoritarismo, contra esse desejo de mandar, ela é uma briga que ela é constante. Ela não para. E não é possível, né? Só desculpa, Léo, mas assim, não é possível a gente compreender o presente e também construir um futuro sem entender o passado. Sem dúvida. Isso aí é o primeiro passo para a gente. Até quando a gente está na nossa vivência atual, a gente é moldado na experiência, né? Então, assim, o que a gente é hoje tem muito reflexo do que a gente foi no passado, no que a gente já vivenciou no passado. E com relação a isso, assim, a história, né? Eu acho que isso enriquece muito a questão da arte, Sem da dúvida. literatura. Como que você vê esse poder da arte, da literatura, influenciando na vida dos profissionais hoje? Esse é um outro tema também, só para ir para um lado um pouco mais até filosófico, porque o homem, num determinado momento, principalmente depois da Revolução Científica, ele entendeu que era muito importante você particularizar o ensino. Ao contrário do que acontecia no mundo clássico, claro, uma elite clássica que tinha acesso ao estudo, você tinha um estudo universal. O homem passou a entender que você era importante você conhecer o teu tema. Segmentar, né? Segmentar. O que tem um risco enorme. Sim. Então, numa faculdade de Direito, você estuda Direito. Você vai para a faculdade e estuda Direito. Você não estuda nenhuma outra matéria. Né? Engenharia, idem. Medicina, idem. Então, você não tem, nos cursos universitários, uma visão geral. Eu acho que a gente perde um pouco isso. Né? Porque, e aí falando muito de Direito, como o Direito, ele, lá no limite, é muito da relação humana, conhecer o humano, entender as idiosincrasias e, claro, as qualidades, tudo isso da humanidade, ela é fundamental. No nosso trabalho, né, muitas vezes as questões, e às vezes questões que aparentemente são complexas, elas se resolvem
você entendendo a humanidade das pessoas envolvidas. Entender né? a pessoa própria. Claro, as dificuldades que ela tem, as virtudes que ela tem, uma vaidade, um ciúme, uma inveja, Sim. um orgulho, enfim, essas coisas todas são importantes e que nenhum de nós está imune a isso, né? Sim. Obviamente, a nossa humanidade é essa. Todo mundo tem essas... Claro, e momentos bons, momentos ruins. Claro, eu acho que essa compreensão do todo, ela nos ajuda, nos educa muito, né? Educa a compreender o outro, educa a se perdoar, educa a ter um pouco mais de senso de humor, né? Porque se a gente levar muito a sério não é uma boa coisa, né? Dizer que Assim, só o humor salva nessa vida. tem que ter um pouco de humor, um pouco de leveza nas coisas, não se cobrar tanto, né? E pedir desculpa, né? É óbvio, natural, né? a gente Claro, erra. entender que a gente erra muito, acerta, né? Tem vezes que a gente até tem que pedir desculpa, Às vezes a gente acerta demais e acaba porque também insuportável conviver com uma pessoa que está certa o tempo todo, né? Insuportável, né? Uma pessoa chato, né? dono da razão. O chato, né? Então isso tudo a gente tem que conviver com isso. E na advocacia, perder, que faz parte do jogo, saber perder, saber ganhar, né? Isso é sempre também uma educação. Mas eu acho que a história da arte, de uma forma geral, ela é muito importante porque ela nos traz presente essas questões humanas. Elas nos faz ser uma pessoa mais interessante, mais empática, né? Aproxima a gente, tanto da gente quanto do próximo. Eu tenho 2 trabalhos mais recentes sobre literatura e direito. Um, na realidade, é só sobre literatura, chama Caixa de Palavra. Não sei se você viu esse livro, é um livro só sobre literatura. Só sobre literatura. Tem uma vírgula de direito. É um livro sobre por que você deve ler. E eu explico 5 razões com exemplos que eu colho da literatura porque você tem que ler. E o outro chama Literatura e Direito, que os 2 livros foram lançados no ano passado até. Foram bem. E aí, claro, essas relações entre literatura e direito, que é um tema muito interessante. E você sabe que nas faculdades, no mundo civilizado, a gente está correndo um pouco para chegar lá, todas as faculdades têm esse curso. Exatamente com base nesse conceito, Léo, que você falou, que é a ideia de aproximar o homem do direito à humanidade. Sim. Ganhar empatia. A gente nunca vai conseguir viver todos os lugares, todas as vidas, né? Ou ir a todos os lugares, ou sentir todas as coisas, mas pela literatura você se aproxima disso. Então, quando o cara te conta uma história triste, sensível, peraí, é verdade. Isso é verdade. E lendo, né? Você reflete, você raciocina. Sua mente, ela... E aí, a literatura tem esse proveito, fora o fato de que a literatura é a grande escola da comunicação. Claro. Você vai aprender a se falar melhor, vai se comunicar mais, vai ter um vocabulário mais extenso, tudo isso e de pela poder literatura. Nos promover também, né, em uma certa medida, uma maior amplitude da compreensão das falibilidades humanas, que é algo que a gente lida naturalmente na nossa profissão, né? Você estava falando sobre saber perder. Eu tinha um professor na faculdade que falava que mais difícil, muitas vezes, é saber ganhar. Sem dúvida, também tem uma elegância também. Manter, tem uma elegância. De ter uma elegância e não saber ganhar. Claro. Essa elegância, quer dizer, uma coisa sobre a questão de cultura, né? A cultura vai te trazer muito essa coisa do que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, né? Do que é elegante, do que não é elegante, né? Gosto não se discute, o que é uma grande besteira, porque é óbvio que gosto se discute, tem coisas que são elegantes, tem coisas que não são elegantes, né? Tem pessoas que são rudes, né? E eu acho que a arte, ela é uma professora, arte de uma forma geral, né? Sim. De você, música, né? De você ser uma pessoa mais elegante. Sim. Com os outros, de uma forma geral, mais educada, mais receptiva, né? E nesse ponto da arte, ainda permanecendo... Só para dar uma palavra... Até mesmo na advocacia, que por vezes você tem que ser duro, você tem que ser até usar uma violência, mas não ser agressivo. Existe uma diferença. Combatividade. Você tem que ser combativo, mas tem uma diferença e não ir na pessoa, né? E o outro lado compreender que você está sendo duro, porque você tem que ser duro naquele momento. Você está sendo profissional. E quer ver um outro artifício que é complexo? Ironia. Ironia é dificílimo, porque ironia é muito próximo da grosseria, muito próximo. O cara quer ser irônico e acaba sendo rude, né? Então,
todos esses, a reticência também, tem vezes que você não pode falar uma coisa, né? Você tem que dar a entender. Ironia é um artifício difícil, e o deboche, eles têm uma linha muito tênue. Isso, e aí o advogado, né, ele tem que ter, quer dizer, a gente que está falando e se expressando em nome de alguém, né, representando uma pessoa, representando o interesse dela, tem que ter um cuidado muito grande em usar isso para poder representá-la com a dignidade que a pessoa merece. Até porque as consequências, né, as eventuais consequências não vão ser na nossa vida, né? Vão ser nos interesses daquele que a gente está defendendo. A responsabilidade. Que aumenta, porque, como eu falou, a gente está falando por eles, né? Isso aí. Exatamente. Mas, ainda falando também sobre literatura, né, a gente sabe da importância do William Shakespeare para a literatura mundial. Sem dúvida. Algumas obras como, por exemplo, O Mercador de Veneza, Hamlet, elas trazem muito de uma essência do que a gente pode aplicar na nossa profissão. Eu lembro que na própria faculdade mesmo, O Mercador de Veneza sempre é uma obra debatida, né? São essenciais para os profissionais do direito. Mas, na sua visão, o que é que vincula Shakespeare ao direito, mantendo ele tão vivo, tão presente até hoje? Assim, eu tenho uma alucinação, eu adoro Shakespeare, acabei estudando para burro, tenho muito tempo aula de Shakespeare, ainda dou, na verdade, na GV, eu dou um curso de Direito Civil na PUC há muitos anos, fiz obrigações, agora minha cadeira é Teoria Geral dos Contratos. Mas na GV, já tem mais de 10 anos, eu dou um curso de Direito e Literatura que é muito grego e muito Shakespeare, basicamente. Então Shakespeare, eu acho que não só no direito, mas ele conseguiu estar em toda parte. O cânone realmente invadiu a nossa cultura, tá embrenhada na nossa cultura. O Shakespeare é uma coisa interessante, porque ele usava, teatro, né? Ele usava o artifício do julgamento com muita frequência. 2/3 das peças dele tem um julgamento. Sim. Porque no julgamento você prendia a atenção da plateia, ele precisava pegar com força aquela atenção, né? E o julgamento tinha isso. No Mercador, tem o grande julgamento no final, né? Mas é um julgamento que é um julgamento muito curioso, porque naquela hora, e nisso também o Shakespeare era muito bom, ele fazia uma grande crítica à justiça. Rapidamente, né? No julgamento só para lembrar, né? O Shylock emprestou dinheiro para o Antônio, que era o mercador de Veneza. O Antônio é o mercador de Veneza. E o Antônio perdeu os navios e não conseguiu pagar o dinheiro para o Shylock. E no acordo que ele tinha com o Shylock, a garantia era uma libra de carne no lugar onde o Shylock escolhesse. Numa relação tensa que eles tinham, porque quando o Antônio vai pedir dinheiro, ele fala assim, eu não estou te emprestando como um amigo, não. É negócio. Esse aqui não tem nada de amizade aqui. E aí o Shylock diz a ele, tá bom, eu não quero nem juros. Ele abre até mão dos juros, mas eu quero essa garantia. E ele tinha muita raiva, porque o Antônio cuspia no Shylock, ele humilhava o Shylock, então era uma relação tensa, tá? E aí, quando ele não paga, então, I want my bond, eu quero minha garantia. E aí vai para a justiça. E é um julgamento muito interessante, porque tem vários temas, e o próprio Shylock diz, olha, vocês, se não respeitam o contrato, o que se vão respeitar? Veneza é uma cidade de comerciante. Se as pessoas sabem que aqui os contratos não são cumpridos, adeus Veneza. Então ele fica... E aí, quando começa a falar de injustiça do contrato, vem cá, vocês não respeitam, você não tem escravos? E o Shakespeare estava falando para a época dele, né? Quer dizer, ele colocava em Veneza, mas ele estava falando para os ingleses de Londres. Essa peça é 1590 e poucos. Então ele estava falando para aquela turma ali. Então dizia, vocês não têm escravos? Que agora você fala de liberdade, de contágio, de justiça, que história é essa? Ele já estava ali dizendo, olha, escravidão não é uma coisa boa e vocês respeitam esses contratos, né? Mas o que acontece lá é que fica todo mundo paralisado e aparece um advogado, o Baltazar, que na verdade não é um advogado, é a Pórcia. É a Pórcia. Fantasiada. Fantasiada, exatamente. Só que acontece, naquela época, 1596, no Teatro Elisabetano, as mulheres não podiam participar das peças. Os homens faziam os papéis femininos. Os homens faziam os papéis femininos. Isso, inclusive, explica o fato de que nas peças shakespearianas, no cânone, você tem poucas mulheres maduras. Porque era meio ridículo um cara mais velho fazendo o papel de uma mulher. Você tinha um jovenzinho fazendo o papel de uma menina, né? Botava, sei lá, um blush e tal, afinava a voz, mas
para fazer uma mulher madura, você vai estar lá, Gertrudes, no Hamlet, né, a mãe do Hamlet, a Cleópatra, né? No Marco Antônio Cleópatra, mas era mais difícil. Né? Era mais fácil fazer uma velha, né? A aia exatamente, uma senhora mais aia da Julieta, era mais fácil do que ter uma mulher madura. Mas a Pórcia aparece fantasiada de Baltazar, de jovem jurista, para resolver o problema. E aqui o Shakespeare fazia uma crítica à justiça. Porque, veja bem, era uma mulher que não era mulher, era um homem. Fantasiado de mulher, fantasiado de homem de novo. Pois é. Então o que ele estava querendo dizer, olha como é que a justiça é uma grande fancaria. Olha como teatro que é esse negócio. Você não sabia quem está te julgando. E a Pórcia era totalmente biased, tinha um viés no julgamento. Por quê? Ela tinha se casado com o Bassiano, que era o melhor amigo do Antônio. Ou seja, quem estava julgando... Parcial, né? Totalmente parcial. Então, essa peça tem essa claro que é supostamente uma comédia, pelo conceito de Shakespeare, na época, a tragédia é quando morria o protagonista. E tudo mais era comédia. O que não era tragédia era comédia. Mas é uma peça que, embora tenha essas coisas todas, ela dá muito o que pensar, né? Não, é uma crítica social sem dúvida, atualíssima. Muito. Até tem aquele discurso do... Eu não me lembro agora qual o personagem, que ele trata exatamente da igualdade, que é... Se você me fere... É o Shylock. Exato. Se você me fere com a mesma faca, eu não vou sangrar igual a você. Não. Você sabe que essa fala do Shylock para o Antônio, ela foi censurada na Alemanha nazista. Os alemães sempre gostaram muito de Shakespeare, o Shakespeare foi sempre adorado lá. E durante o nazismo, Shakespeare era encenado, mas o Mercador era censurado com algumas partes, né? A parte que a Jéssica, que é a mulher do Shylock, se casa com um cristão, como é que é? A união de judeus e cristãos não funciona. E essa fala, que ele diz isso, né? Por acaso não tenho olhos igual a você, quando eu sangro igual a você, você cócegas eu não vou sentir. Então, isso tudo ele faz. E tem uma discussão enorme se era uma peça antissemita ou não era uma peça antissemita. O Bloom, por exemplo, foi um grande crítico, judeu inclusive, ele dizia que era uma peça antissemita, mas uma parte grande da doutrina shakespeariana, dos estudiosos, entende que não. E eu acho que não é também, porque o Shakespeare tem uma coisa interessante, isso vale muito para o advogado, que era o seguinte, ele permite uma leitura, uma interpretação extrínseca. A interpretação que o Shakespeare propõe ao leitor, ao espectador, é dele próprio. Ele não fala muitas coisas. Ele não diz, por exemplo, quantos anos tinha Hamlet. Ele não disse que Hamlet foi estudar. Ele não disse muito. Ele deixava para você essa escolha. O que é muito generoso. Ele está achando que o leitor é inteligente. Ele não te explica tudo, entende? Ele deixa você, principalmente essas questões psicológicas, né? As reações. Isso também para um advogado, isso é muito importante. Ter essa capacidade de desenvolvimento da interpretação. E você construir o seu próprio cenário, né? Exato. Da situação, acho que Nossa profissão é interpretação. Claro. Totalmente. É interpretar o cliente, o juiz, sem dúvida. A situação como um todo. Entender, né? Até o que não é dito, né? Exatamente. Até o silêncio a gente tem que interpretar, às vezes. Silêncio circunstanciado, no artigo 110 do Código Civil. Isso aí. Agora, a gente ainda seguindo essa linha de literatura e arte, como que surgiu a ideia de você reunir trajetórias de Shakespeare e de Beatles na mesma obra? É o seguinte, eu tenho um trabalho de Shakespeare chamado Shakespeare o Direito, né? Quer dizer, medida por medida de Shakespeare. Esse trabalho até foi traduzido, vem de lá fora, legal. É um trabalho só porque eu examino as peças e vejo aonde essas peças têm questões jurídicas. E tem muito, tá? Então é um barato, é divertido e tudo isso. Eu até estou lançando agora, eu não tenho ainda porque não chegou, mas agora, mês que vem, eu vou lançar um livro só de Shakespeare, só Shakespeare. Análise de peça, divertido também, muito legal. Mas eu sempre gostei muito de Shakespeare e tal, mas na verdade uma paixão mais antiga era Beatles. Que eu adoro Beatles e, enfim, via desde sempre mesmo. Outros ingleses também, né, cara? Também ingleses do interior.
E você sabe que a faísca dessa análise em conjunto dos dois começou, na verdade, com uma discussão que é uma brincadeira, na verdade, para quem gosta de Shakespeare, mas que tem muita gente que não conhece tanto e que repete, que é uma discussão sobre a existência efetiva de Shakespeare. Que tem uma turma que diz, não, na verdade Shakespeare existiu. E o principal argumento para isso, como é que um homem que veio de uma cidade do interior, que ele nasceu numa cidade que era pequena, chamada Stratford, né, upon Avon, que ficava 3 dias, 4 dias de andar a pé de Londres, 2.500 pessoas, como é que ele conseguiu, né, ter esse acervo cultural, essa criatividade, esse conhecimento? Ele falava sobre coisas da corte, intrigas da corte, que só um homem sofisticado, que participasse daquilo, ali, poderia saber, e o conhecimento dele de arte, de cultura geral, como é que... Isso não foi aí que chegou. Se cria essa teoria da conspiração. É um argumento muito elitista esse, muito elitista. Porque a sociedade não consegue admitir que uma pessoa... Exatamente. É um argumento elitista. É um argumento só quem foi para Oxford, Cambridge, que eram as duas grandes universidades, poderia ter essa cultura, essa capacidade de alguém que fosse um aristocrata, que tivesse. E eu sempre, quando vinha esse argumento, que não é correto, tá? Eu sempre lembrava dos Beatles. Porque os Beatles foram 4 rapazes, né, de Liverpool, classe média baixa mesmo, que não tiveram acesso à escola de música. O Ringo a mãe dele é uma mãe solteira, foi, né, um cara simples. O George Harrison, o pai dele era motorista de ônibus, um cara também muito simples, tá? O banheiro fora de casa. O John Lennon, no caso de alienação parental, barra pesada, morava com a tia. Enfim, pessoas simples, tá? Paul também, todos eles. Sem nenhum estudo musical, nenhum. E eles formaram a banda mais influente da história do rock. Enfim, músicas lindas, impressionante. Quer dizer, eu fico sempre pensando, daqui a 400 anos alguém vai dizer, esses Beatles nada, nem cara fez essa música. Isso aí eram uns músicos da BBC, isso era a Filarmônica de Londres, sei lá eu. Porque, e essa é a história, você não explica o gênio. O gênio não dá. A humanidade, que ando, né, caprichada, né, vem de um jeito que você fica, caramba, é incrível. Olha o tamanho da complexidade do universo, né? Enfim, claro que tem milhões de circunstâncias que ajudam muito, tanto em Shakespeare. Shakespeare estudou num colégio muito bom que os Tudor tinham instaurado na Inglaterra, e esse é um tema importante, né? Matheus, da educação, muito importante, isso aí é a chave de tudo. Escolas na Inglaterra incríveis. É o pilar, né? Com certeza, é a única solução para o nosso país, né, no fundo. Então, tinham escolas incríveis onde eles estudaram, boas escolas. Tanto o Paul, o George, estudaram em escolas maravilhosas. O John também estudou numa escola muito boa. O John era um leitor voraz. E o Shakespeare estudou numa escola muito boa mesmo, em Stratford. E aí, claro, aí o gênio floresceu. Exato. Né? Ele só precisava de um estímulo. E aí a história desse livro é traçar uma linha conjunta entre as obras de Shakespeare, que elas seguiram um caminho, e as obras do Shakespeare entre 63 e 69 e 70, que também seguiram um caminho. E aí a tese é que, no começo, você está entendendo o teu mundo, então você vai fazer obras que estão percebendo o que está acontecendo, né? Depois você vai para uma fase em que você cria uma identidade, tanto em Shakespeare como nos Beatles, isso aconteceu com as peças dele. Uhum. Depois tem uma fase do artista, que é muito comum, que é você ter um dilema. Você já conseguiu um certo sucesso, mas você é um artista. Você quer outras coisas. O artista não sossega, não se satisfaz. Vou repetir a mesma coisa no meu trabalho. Não, eu quero fazer diferente. E aí, no caso de Shakespeare e os Beatles, eles foram muito uma coisa adolescente nesse começo, tratando muito de temas adolescentes. O Romeu e Julieta, o Sonho de Noite de Verão, Mercador, temas de adolescentes. Tem muita... E os Beatles, mesma coisa. Depois, os dois foram para uma fase melancólica, ambos. Que é uma fase da vida das pessoas também, né? Uma fase de introspectiva, de autoconhecimento, que vem um pouco para si mesmo. Os dois foram para essa fase de forma muito forte. O Hamlet, né? Por exemplo, Rubber Soul, Lear, o Álbum Branco, coisas... E depois os dois foram para uma fase de despedida. E uma coisa que o grande artista, que tem uma sensibilidade fantástica,
ele consegue perceber que a hora dele acabou, que ele cumpriu um ciclo. Então, que coisa louca. O Shakespeare, na última peça que ele faz, que é a Tempestade, faz sozinho, ele se despede, o Próspero, que é esse personagem, se despede do público. Se despede, ó, acabou, tudo vai virar fumaça, né? O mundo vai acabar e eu estou indo embora. Ele se despede. E os últimos músicas que os Beatles gravaram no estúdio, que foi no Abbey Road, chama The End. Eles falam, and in the end, the love you take, it's equal to the love you make. O amor que você dá é o mesmo amor que você recebe. Então, assim, e chama The End. Então, assim, pô, o cara teve essa Mas clareza. A gente volta nessa questão de que não se explica genialidade. Não se explica. Saber até justamente o momento em que o ciclo se encerra, né? Que chega para todos nós. Claro. Acontece que nem todo mundo tem essa sensibilidade de verificar isso. Mas você vê, o Machado de Assis teve. Machado de Assis também segue um ciclo semelhante. Então, a ideia é que o caminho do gênio, que é o subtítulo do livro, né, é um caminho que nós todos temos, não com a genialidade desses caras, obviamente, numa proporção muito menor. Mas esse caminho, que é o caminho de se entender, de compreender, um caminho introspectivo, um caminho de entender a juventude, que é uma fase maravilhosa da vida da gente, a maturidade que vem, né, também, e finalmente uma hora que se diz, pô, quer saber uma coisa, cara? Tá né? bom. Tá bom. Saber aproveitar nessa juventude, mas depois, como diz Nelson Rodrigues, jovens envelheçam, né? Também pegar essa fase da maturidade, onde a gente consegue também enxergar Com mais clareza. outro viés, muitas Isso, questões Matheus. da nossa vida. Mas, deixa eu te perguntar, no Sol é para Todos, que é um dos Livro lindo, né? maiores livros que existem, e também um dos maiores filmes, né? A adaptação cinematográfica. Extraordinária, né? Extraordinária. É extraordinária, aquela figura do Gregory Peck como símbolo, né, do herói na busca da justiça por meio da sua profissão. Eu queria saber, no que o José Roberto se assemelha ao Atticus Finch? Pô, que adoraria poder responder isso. O Atticus Finch era um idealista, né? Um cara que tinha um compromisso muito forte com as crenças dele, com o que ele acreditava que era certo. Essa é uma briga que a gente tem que ter, né? É uma constante briga. Será que eu acredito nisso? Será que isso é certo? Esse questionamento, né? Essa percepção do próximo, essa empatia, essa coragem, né? Porque na advocacia, muitas vezes, você tem que falar, tem que ser corajoso, né? Entender. Essa eu acho que é uma grande lição. Eu adoraria ser igual ao Atticus Finch nisso. Eu não sei se eu sou igual, mas eu procuro, viu? Ele é um grande, para mim, é um dos mitos, assim, da advocacia. E tem todo aquele viés ali da obra que ele defende a história do livro, né, essa cidade no sul dos Estados Unidos, que é um momento em que havia o racismo muito forte, né? Exato. E ele é advogado lá naquela pequena cidade. Ele tem um negro que é injustamente acusado, né, de ter importunado uma mulher branca, o que não é verdade. A gente percebe isso no livro, e ninguém quer advogar para aquele negro exatamente com medo. E também já o consideram culpado, cara. Claro, ele não tem... E aí o Atticus Finch, contra a sociedade, contra o assombro da filha dele, que papai, mas todo mundo está contra. Ele diz, olha, não importa. O importante é fazer a coisa certa. E uma grande sacada é que você vê a história se desenrolar pelo ponto de vista de uma criança. Não, é da filha, a filha que conta a história toda, exato. Você vê justamente ali ela narrando o que aprendeu ao contar essa história, né? Exato. Porque é uma história de justiça. E é uma história muito bonita. Muito bonita. To Kill a Mockingbird, né, em inglês. É uma história linda, linda. Muito bonita, muito forte sobre o papel do advogado. E também muito atual. Muito atual. Porque... E nem sempre a gente verdade. a gente nem sempre vê o cinema transpondo a literatura com a mesma magnitude, mas esse é um exemplo que a gente tem. É um exemplo muito claro que a gente tem. de que a gente vê também rotineiramente no nosso cotidiano. Mas o Gregory Peck é um grande ator. Ele tem outro filme que estou falando aqui, mas ele faz o Capitão Ahab do Melville, do Moby Dick também, que é um outro livro extraordinário também, um livro incrível, de uma forma extraordinária. O grande ator também faz a diferença, né? É verdade. Agora, doutor... Doutor não, pelo amor de Deus. Um caso, falando mais agora do direito, Isso. propriamente dito. Da sua
da sua vivência, da sua atuação profissional como advogado, como professor, como escritor. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui um caso emblemático que tenha te marcado, né? Tanto na advocacia quanto na sua vida profissional de um modo geral. Marcante. E sabe que, assim, tem muitos casos bonitos. Eu tenho até um pouco de dificuldade, até medo até de falar um aqui ou outro, porque tem essa elegância toda, né? Justo, então. Né? Mas eu acho que uma coisa também é o seguinte, que é uma coisa da advocacia, você tem que olhar para todos os casos entendendo que aquilo é um drama do cliente, um problema do cliente, e tentar não ter o teu caso preferido, né? Sim, sim. Entender todos aqueles como casos que você... São todos eles importantes. São todos eles importantes. Essa é uma coisa, né? Um país que tem mais de 1 milhão de advogados e o cara te procurou, você tem que ser muito honrado, né? Porque ele tinha 1 milhão de opções, né? É verdade. Então o cara te procurou e assim, poxa, tô honrado que dentro do mundo de advogados que tem por aí, todo aí, você me procurou, eu fico querendo retribuir a gentileza. A advocacia tem uma das coisas bacanas, que é uma profissão em que você pode ajudar realmente os outros, né? Mudar a vida. Eu fico pensando na medicina também, deve ter esse prazer, né, do médico quando salva alguém, né? E tem vezes até, que não escutem os clientes, mas tem vezes até que o cara fala assim, o cara te agradece tanto que esse cara não precisava nem pagar mais, né? Só a gratidão Porque dele ele foi tão gentil e ele demonstrou tanta alegria e gratidão. Essa é uma palavra bonita. Gratidão é uma palavra bacana. Fazendo você se sentir, né? Demonstrando essa gratidão. Esse é um barato. O presente, né, que a gente recebe de poder, porque acredito que toda profissão, mas falando da nossa especificamente, é óbvio que vai ter momentos onde a gente vai enfrentar fases de será que é isso mesmo? Poderia as coisas serem um pouco diferentes, seja pelo contexto social, seja pelo judiciário, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega situações dessa, parece que dá uma revigorada. Matheus, tem um intelectual, filósofo, cristão, contemporâneo, espanhol, chamado Miguel de Unamuno. Ele falava uma coisa que era o seguinte: fé sem dúvida é fé morta. É verdade. Então, se você não questiona a sua fé, ela perde força. Ela ganha vigor, a fé, quando você questiona a sua fé. Então, você diz, é isso mesmo que eu quero? Isso aqui é isso assim? É nisso que eu acredito? É nisso que eu acredito. E aquilo te dá força pela reflexão, para você se manter, né, vivo, né? Não, e até para você, quando você faz esse questionamento, você pergunta, na verdade, por qual razão você acredita naquilo. Claro. Porque você, eu acredito nisso mesmo, mas por que eu acredito nisso? Porque permaneço acreditando. Exatamente. Então, claro, numa sociedade injusta, quando você vê muita coisa errada, né? Enfim, às vezes você fica meio, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui sou um palhaço, né? Que bobagem, né? Mas aí você depois ganha motivos para continuar firme e outras vezes, né? Você vê, às vezes, juízes extraordinários, até colegas que são capazes de gestos que grandiosos, você, caramba, é isso aí que eu quero fazer mesmo. Né? A gente fica também, às vezes, num altos e baixos. Claro, né? natural. A gente tem dias que a gente está muito empolgado, muito satisfeito com a profissão, muito feliz. Com entusiasmado, né? Exato. E tem dias que a gente não está tão animado, então esse também faz parte da nossa particularidade do ser humano, né? De saber também se equilibrar nisso. Cada dia sua tribulação. Um dia evangelho. De cada vez, Mas você tem ou teve algum ídolo na sua profissão? Vários advogados e acho que a advocacia, que é uma atividade profissionalizante, né? A gente não aprende a advogar na faculdade. Não. Né? A advocacia você vai aprender vendo outros. Eu tive muitos advogados que foram, ao longo da minha vida, que eu fiquei muito admirado e que eu tive, assim, realmente aprendi muito. E continuo aprendendo com advogados e hoje, que eu já estou há mais tempo na profissão, aprendo inclusive com advogados mais jovens também. Né? Você vendo a inteligência, a elegância, claro, assim, o esforço, isso tudo são os exemplos. Então eu tive muitos caras que eu disse, caramba, esse sujeito aqui, brilhante advogado, a inteligência, a forma como ele
se manifestou, como ele abordou o tema. Eu realmente aprendo muito com os meus colegas. Experiência via de mão dupla, né? Você não Muito, tem idade, muito, não tem... Muito. E ter eu acho que ganha quem consegue ver a grandeza dos outros. Né? Exato. Porque o cara que não consegue ver que o outro... Até porque, enfim, você tem limitações também, né? Tem coisas que você faz bem, tem coisas que você não faz tão bem, né? E tem vezes que, esse cara foi melhor. Exato. Reconhecer os outros. Agora, tem E aprender com isso, né? Tem algum julgamento histórico que você acha, assim, emblemático? Julgamento histórico... Dentre os grandes julgamentos da história. da história. Qual foi o grande julgamento da história, na sua visão? Vamos lá, tem alguns que incríveis. O julgamento de Sócrates, para mim, é um julgamento muito interessante. Muito interessante porque você está falando da liberdade, aquele momento ali na Grécia era feito, e principalmente a forma como Sócrates, que acaba sendo um péssimo advogado, aliás, porque ele foi muito arrogante, né? Na Grécia, naquela época, você, na verdade, não tinha advogado, não existia esse conceito. Quem se manifestava era você mesmo. E o Sócrates, que era inteligente, articulado, arrogante, enfrentou os julgadores de uma forma soberba e tal. Mas o importante é que quando ele é condenado, e são 2 turnos, primeiro ele é condenado, depois ele é condenado à morte, e quando ele é condenado à morte é pior, porque ele é mais arrogante. Mas ele podia ter fugido, e ele diz que não vai fugir porque ele tem a dignidade dele. Ele acha que o exemplo. E é um julgamento injusto. É uma história de os julgamentos injustos nunca acabam, né? No livro, né, que eu organizei, na verdade, que são os julgamentos da história, eu fiz sobre o julgamento de Lutero, que é um julgamento também incrível, né? Incrível. Por isso, porque também a postura dele, ele não vergou, ele foi firme na crença dele, nas críticas que ele fazia à igreja, que naquela época histórica tinha, claro, muitos exageros. Então, tudo muito... outro julgamento importante, também falando da liberdade. Mas houve, sim, uma série de julgamentos interessantes, e os julgamentos paralisam a gente, fazem a gente refletir, né? Por exemplo, já trazendo para uma questão mais recente, o do O.J. Simpson foi um acontecimento mundial do ponto de vista midiático. Isso, né? O do O.J., para mim, é engraçado esse julgamento. Para mim, tem até... A série interessante que tem, né? Sim, mas a série mostra muito, e eu acho que a lição, ou uma das lições da série você tem que trabalhar bem com o teu time, né? Se você não tiver um time coeso, não vai funcionar. É um grande exemplo, assim, considerando o resultado que foi no julgamento, né? Para quem não sabe, ou leia ou veja a série. Mas a questão do Dream Team demonstra bem isso. A gente teve um julgamento histórico ontem aí. Foi verdade. Ontem, nós vivemos ontem. É verdade. Exatamente. Depois... Um julgamento histórico importantíssimo. Importantíssimo. Uma história trágica, né? Uma vergonha, mas eu acho que é uma pontinha do iceberg. Sem né? dúvida, Sim. sem dúvida. Tem muito mais ainda que ver ainda. E por falar então em história, tem algum momento histórico que você gostaria de ter presenciado? Pô, cara, um montão de momentos históricos que eu gostaria de presenciar, mas um montão. Desde o, sei lá, show do Elvis Presley em Las Vegas, que deve ter sido muito divertido, né? Até, sei lá, rendição dos japoneses na Segunda Guerra. Tem um montão de momentos históricos ricos que eu gostaria de ter assistido. Sei lá, Proclamação da República aqui, Dia do Fico. Sei lá, isso deve ter sido épocas interessantes. Aquele que você queria ter assistido assim, de camarote, visto como aconteceu e depois ir embora. É verdade. Mas tem muitas coisas, né? Mas eu gosto muito de história, adoro história. E me divirto lendo história. Eu gosto, enfim. Tem fase. Agora eu tenho muita coisa de Idade Média agora, então é uma coisa divertidíssima, né? Eu sou muito chegado nessa parte de história do Brasil, da vinda da família real até a questão do Dom Pedro II, esse período assim, porque eu acredito que tudo bem, 1500 e tudo isso, mas eu acho que é a partir de 1808 que a gente consegue ter uma visão, talvez, minha visão pelo menos, mais palpável de como a gente se tornou o que é hoje. Sim. Claro, não tem dúvida. E o Brasil perdeu uma chance, né? Porque você vê o seguinte, o único rei europeu que visitou... Napoleão também. Hã? Que enganou Napoleão. Enganou Napoleão, né? Deu uma volta a Napoleão, mas eu digo, o único rei português, europeu que veio para sua possessão
foi o Dom João. Os reis ingleses nunca foram à Índia. O Leopoldo nunca foi que era o rei belga, nunca foi o Congo. O Congo era 50 vezes maior que a Bélgica. Ele nunca foi. O único rei foi aqui. E mais impressionante foi a viagem da Real Biblioteca. Isso é, os portugueses trouxeram para cá uma coleção extraordinária de livros. A gente tem 2 Bíblias de Gutenberg aqui, né? Incrível. O Brasil, em 1808 e 1809, quando chegaram os livros, tinha mais livros que os Estados Unidos, com a Real Biblioteca. Nossa biblioteca aqui era a maior que a biblioteca do Congresso Americano. Ou seja, era uma biblioteca incrível, que poderia ter sido, né, um farol para uma sociedade que lesse mais instruída, mais educada, né? Então isso realmente foi uma oportunidade que a gente teve e que a gente não soube aproveitar. Ainda dá tempo da gente dá tempo, investir claro. em educação. Sem dúvida, não. Tornar isso o pilar, né, de fato, que é a sociedade hoje. Não tem jeito. Para ter acesso... O direito, aliás, nisso tem uma coisa muito positiva, que é um meio de ascensão social. Dificilmente uma outra profissão vai ter. Porque uma pessoa que talvez não tenha tido a sorte, né, de ter uma família que pudesse dar estudo, muita coisa, mas pelo direito, pelo estudo do direito, pelo esforço, ela vai conseguir estudar, fazer um concurso talvez, ou ir bem na advocacia, e é um meio de ascensão social e aliás, historicamente, tá? A sociedade já vê Eu conto isso até nesses livros, Como os Advogados Salvaram o Mundo, porque na Idade Média, que era também uma sociedade muito estratificada, quem estudava direito conseguia se ascender. A gente tinha lá no Império Romano, né, se eu não me engano, os jurisconsultos, que já eram vistos como... Claro, exatamente. A ciência, né? O saber era uma forma de... Mas no direito você tem a condição de estudar e perseverar, né? É uma sociedade que também investe em educação, cultura e desenvolvimento de ciência e tecnologia, não vai poder se chamar de primeiro mundo. Né? Não, vai ficar para trás. E com essa questão da tecnologia, que esse é um tema da advocacia que é muito forte, né, a inteligência artificial, porque assim, hoje você tem qual o fenômeno, que é um fenômeno perigoso, eu acho, com a Constituição, que é uma Constituição que estimula muito a pessoa e o judiciário, e o Código do Consumidor, que veio logo depois, você teve uma enxurrada de ações, questões de briga de massa e tal. Então a sociedade se encheu de advogados, porque os advogados eram necessários. E a gente veio de um regime opressor, né? Opressor, ditatorial e tal. Então, assim, você tem o número de advogados do Brasil, um número maluco. O problema é que isso, com a inteligência artificial, que consegue substituir a grande parte desse trabalho, o trabalho ferrou. Essas pessoas que não se capacitaram, elas vão ficar sem emprego. Cada vez mais, a máquina vai substituir o homem para as coisas óbvias. Então, a advocacia vai ser uma coisa cada vez mais sofisticada, porque o que não for sofisticado, a máquina vai fazer melhor. Exatamente. Então, esse é um dilema da advocacia, e a velocidade com que essas coisas vêm são assustadoras. Assim, assustadoras mesmo. A gente dorme num dia com uma... Não é uma coisa para próximas gerações, é para nossa. Exato, vai ver tudo isso. Então, quando comecei a estagiar, máquina de datilografar. O cara fazia um negócio e depois batia. Máquina mesmo, máquina, né? Eu vi aquela, mas eu ainda tinha aquela que era já no escritório, já era aquela máquina elétrica, né? De bater. Mas, cara, não tinha computador. Não existia computador, imagina. Então era outro mundo, né, cara? Tudo físico. Hoje tudo rápido, hoje não tem mais... todo escritório tinha o arquivo, né? Sim. A gente chegou a pegar processo físico ainda, mas já no computador. Porque eu me formei em 2012, então em 2012 o processo eletrônico entrou em 2015, 2016, a gente ainda pegou boa parte do processo físico. 13 foi começando a implementar para efetivamente ser em 15. Agora, o José Roberto tem uma viagem inesquecível? Pô, você sabe que eu adoro viajar. É um investimento, né, como você coloca. Qual investimento você faz em você? Os chineses dizem o seguinte, que o prato principal da vida é o amor, mas a sobremesa são as viagens. Eu acredito nisso pra caramba.
E eu, graças a Deus, sempre viajei muito, adoro viajar. Eu tenho uma dificuldade grande de relaxar. Dificuldade. Porque... Acho que é por causa da ansiedade. Você fica ansioso, fazer muita coisa e tal. E quando você viaja, você dá uma relaxada, você desliga um pouquinho. Exato. Então eu tenho... Sou casado há muitos anos, é uma sorte que eu dei na vida. E tenho 3 filhos, então já estão infelizmente grandes. Infelizmente grandes, brincadeira isso, mas digo assim, sempre gostaria muito que eles ficassem pequenininhos, sempre já tão grandes. Mas a gente viajou muito com eles, pequenos e tal, e isso sempre foi um motivo de muita alegria. Estar com eles fora do ambiente. Desfrutar da família sempre. Muito importante, ter uma hora de tranquilidade. Isso também é uma coisa que nutre a nossa alma, né? Com certeza, mas eu tenho muitas viagens assim boas com meus filhos, para lugares bonitos e agradáveis. Tentar mesclar um pouco também essa coisa de mostrar coisas culturais, né? Coisas da natureza também. Sempre tentou ter sair um pouco de shopping, né? De consumo, né? Aproveitar o local mesmo. Tentar fugir. Essa é a grande armadilha, né? Da sociedade, né? Te põe muito isso, tentar fugir desse... Te coloca no consumismo. Tentar educar. Exato. Difícil, né? Essas coisas hoje em dia, com muita pressão para o consumo, mas que acaba sendo uma viagem mais agradável mesmo. Essas viagens de natureza ou culturais, enfim. Então... Bom, a gente está já caminhando para o encerramento desse super bate-papo, que a gente está assim, extremamente honrado de poder estar realizando isso. Mas tem uma pergunta final que a gente faz para todos os convidados. E além dos seus livros, dos quais eu, como já falei, sou fã, confesso, ainda trouxe alguns aqui para o autógrafo. Qual é o livro que todo mundo deveria ler? Caramba, um só? Eu tenho muitos livros que as pessoas deveriam ler. Por exemplo, para o advogado, se tivesse que... É difícil, mas talvez um livro, que eu acho que é um livro que vale a pena ler, é o Processo do Kafka. Porque o Kafka tem uma vida muito interessante, né? Porque ele era um judeu de uma família alemã que morava em Praga, no começo do século XX. Então ele era uma dupla minoria. Ele era minoria porque judeu e minoria que falava alemão numa Praga, na República Tcheca, né? Daí ele vai fazer direito, ele tem uma relação dificílima com o pai, e se forma e vai trabalhar numa seguradora. E o papel dele era ficar negando os seguros o dia inteiro. Negando. Pô, aquela loucura, né? Seguradora. Claro que ele fica meio doente, não sei o quê. E ele faz a maioria das obras dele, a maioria não foi publicada com ele em vida. Muito ao contrário. O processo mesmo não foi. Metamorfose foi. Mas o processo não foi. Depois, e no processo, enfim, a história depois de como os livros foram publicados é uma história interessantíssima até, porque ele pediu até para queimar os livros, né? E o amigo dele, o grande amigo dele, não admitiu isso e, graças a Deus, não cumpriu a ordem o pedido do amigo, né? Ele publicou. Mas no processo, esse cara que acorda um dia, o Joseph K., e não sabe por que ele está envolvido no processo. Ele começa a tentar entender, e quanto mais ele procura esse esclarecimento, mais confuso ele fica e encontra as pessoas estranhíssimas. Enfim, e eu não vou falar mais para não dar um spoiler, mas eu acho que é o sentimento que pessoas que não são do meio, têm quando elas são envolvidas numa demanda judicial qualquer. Porque vai ter um embargo de declaração, cara. Como é que é? Não, está concluso com o juiz agora. Como assim? As pessoas às vezes confundem quem é cluso? O processo, ou é quem é o cluso, ou mas meu processo já está concluso, é porque acabou. Não, ainda o juiz ainda vai. Pois é, e aí com nomes, e aí o seu juiz tal, e aí elas estão totalmente fora. Eu acho que esse livro, ele dá essa empatia, essa sensibilidade de perceber que quando você está falando com uma pessoa que não tem nenhuma noção desse mundo, que tem peculiaridades, né? tem detalhes técnicos, ela fica angustiadíssima, Sim. Ela fica perdida. Então é um livro que educa muito o advogado. Para ele saber lidar com essa angústia, né? E que é normal, que é natural, né? E que é o nosso papel tentar explicar que o processo, ele não tem, claro, os seus mistérios, mas precisa ser algo também, né? Exatamente. Então esse é um livro, mas tem tantos livros lindos, né? Assim,
independentemente da religião, a Bíblia é um livro lindo, né? Lindo. Lindo. Independentemente da crença, é um livro que tem uma sabedoria, né? Tem uma carga valorativa fantástica, extraordinária. Biológica, de valores morais, né? Muito. Então, eu acho que eu, assim, falando, lógico que eu tenho certeza que você vai comungar da mesma opinião, mas eu falando particularmente, fico até meio sem graça, às vezes, por estar tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu admiro. Gentileza sua. Eu, na faculdade, sempre fui muito fã do direito civil. Legal. Né? E acompanhei alguns trabalhos que você publicou. E, assim, para mim é um pouco... parece ainda ser um pouco irreal. Tá conversando com uma pessoa que Imagina, Léo, gentileza sua. Que, assim, tanto quanto... Eu já admirava como profissional, agora conhecendo. Claro, prazer, pô. Como pessoa, só agradecer pela humildade, Imagina, não tem nada disso. pela disponibilidade de estar conversando com a gente, trocando essa experiência. Um prazer muito grande também estar com vocês. Muito legal, né, poder trocar uma ideia com vocês. Parabéns pela iniciativa do Mentes Legais, que é muito bom, né, as pessoas conversarem, ouvirem, trocarem ideias, né, e vocês divulgarem isso, né. Tomara que, né, tenha falado alguma coisa aqui que tenha de alguma utilidade. Não, com certeza. Vai ser, mas é um prazer muito grande participar e parabéns aí pela iniciativa. Não, o diálogo é o que move o mundo, né? Na verdade, é o que constrói as pontes do mundo. Isso. Seja em menor ou maior escala, é o diálogo que move. E para nós que somos dois civilistas em primeiro lugar desde a faculdade, que a gente não é daquele time que namorou penal para casar com civil, Não. foi civil. Foi amor primeira vez. Desde sempre, mas que buscamos também ter essa questão da literatura, de outros tipos de arte influenciando no nosso trabalho e na conscientização do nosso papel no mundo enquanto profissional, enquanto cidadão. Você é bem um exemplo disso, aquilo que a gente busca se inspirar. Então, obrigado mesmo. Gentileza de pela vocês. Oportunidade. Gentileza de aqui vocês. batendo esse papo. Que bom, foi um prazer. Foi um prazer grande para mim também. Obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Mais uma super edição do Mentes Legais. Continue nos acompanhando no YouTube, nas nossas redes sociais, para uma próxima conversa, uma próxima trajetória interessante e inspiradora. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo.